Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo da Bola de Pelo Criações para continuarmos a falar de diminuições no tricô. Neste vídeo vou dedicar-me a ensinar-vos 4 tipos de diminuições duplas. Ou seja, até aqui, nestes últimos vídeos, eu tenho ensinado diminuições simples, todas elas, porque diminuo uma malha de cada vez que faço uma diminuição. Nestas diminuições que vou ensinar agora, que são chamados mates duplos, eu vou matar, entre aspas, 2 malhas de cada vez. De cada vez que faço uma diminuição, eu diminuo ao meu trabalho 2 malhas e não uma. Estes mates duplos podem assumir 4 formas. Podem ser o mate duplo centrado ou com malha central, que é o que tem aqui e o que de resto está nesta amostra, em que, como veem, o nosso mate segue, a nossa linha de mates, forma uma linha com as malhas em meia ou os Vs certinha e na vertical. Podemos ter também o mate duplo com espiguilha, em que, em vez da nossa linha ser assim, perfeitinha como está aqui, vai sendo entrecortada com este efeito que tem aqui nestes mates, aqui na nossa linha de mates. Pode ser também um mate duplo com inclinação à esquerda, em que esta linha, em vez de estar na vertical, está alinhada à esquerda, ou então com a inclinação à direita, que está inclinada à direita. Eu já tenho, para o efeito, aqui um número de malhas montado e vou então ensinar-vos um a um como fazer estes mates. Para fazer o mate duplo centrado ou com malha central, que, como está aqui nesta amostra, o nosso mate fica sempre alinhado na vertical e, portanto, forma assim uma linha de correntinhas de Vs perfeitamente perfeita, passo o pleonasmo, deveremos fazer da seguinte forma. Ora, desde já os nossos mates duplos dão sempre um efeito centrado ao nosso trabalho, porque como vão matando o meio do nosso trabalho, como veem aqui o meu trabalho, que antes estava largo, ele vai sempre afunilando, formando, portanto, esta diminuição aqui no meio, certinha. Portanto, vamos calcular mais ou menos o meio do nosso trabalho, por isso vou ter que tecer aqui umas malhinhas iniciais. Claro que quando estiverem a tecer estes mates, se estiverem a seguir uma receita, é só seguir o que diz o esquema, ok? E o gráfico, porque já está contabilizado este meio. No caso de vocês estarem a tecer uma peça que não tenha nenhuma receita e, portanto, seja completamente da vossa autoria, da vossa criação, aí vão ter que calcular onde ficará o meio do mate, onde será feito o mate. Daí eu estar a ensinar passo a passo como fazer para depois não terem dificuldade. Portanto, calculamos mais ou menos o meio do nosso mate e, para fazer o mate duplo centrado ou com malha central, nós vamos, no meio do nosso trabalho, apanhar as 2 malhas ao mesmo tempo, em sentido meia, e passá-las para a agulha direita sem tecer. Tecemos a próxima malha em meia e vamos passar as 2 malhas não tecidas ao mesmo tempo sobre a malha tecida. E vamos agora continuar a nossa carreira em meia, normalmente. Estes mates são feitos do lado direito. Eu vou só fazer o lado do avesso para ser mais fácil de visualizar o mate que acabei de fazer. Agora cá está.
o avesso, neste caso desta amostra, estou a fazer em liga, porque estou sempre a tecer meia do lado direito, mas estes mates podem ser conjugados com pontos de fantasia e, portanto, aí depois terão de respeitar o ponto de fantasia correspondente. Pode ser todo em liga, do avesso ou não. Para estes efeitos, eu estou a fazer simples para apenas explicar como fazer. Portanto, cá está o nosso mate duplo centrado, estão a ver? Está aqui. A nossa linha de mate está certinha e na vertical. Eu vou só fazer uma segunda vez este mate para vos explicar como é que temos que fazer, ou qual o truque, para que este mate fique sempre certo. Se repararem, aqui, nestes mates, há sempre 3 malhas que estão implicadas, que é a malha central, ou seja, aquela onde está, que corresponde à linha dos mates, a malha antes e a malha depois. Para fazer este mate duplo centrado, quando eu passo as 2 malhas juntas em sentido meia sem tecer, a malha que está na linha do mate é a segunda malha. Estão a ver? Ou seja, eu agora para fazer a segunda vez, eu iria tecer em meia até aqui. Estas 2 malhas, porque esta é a do mate, estas 2 malhas eu ia passar em meia sem tecer, para a agulha direita. A terceira malha eu tecia em meia. E depois passava estas 2 juntas por cima daquela que foi tecida. E assim o meu mate ia ficando perfeito. Eu vou então exemplificar. Portanto, vou tecer em meia, sempre, até uma malha antes da malha da linha de mates. Se vocês acharem mais simples pôr um marcador nesse sítio, podem fazê-lo, porque se por acaso tiram a malha antes ou depois, esta linha de mates vai começar a ficar desalinhada. Cá temos a minha malha da linha de mates e a malha antes. Tiro estas 2 malhas juntas, em meia sem tecer, teço a próxima em meia e a cavalo as malhas não tecidas sobre a que teci. Agora vou terminar a carreira, depois vou fazer o lado do avesso para vos mostrar como a linha ficou certinha. Normalmente este tipo de mates, para além de ser utilizado em alguns pontos de fantasia, é comumente utilizado nos decotes em V. Em vez de estarmos a fazer diminuições de um lado e do outro do meio do decote, fazemos logo o mate duplo centrado, que para além de ficar com aquela malhinha central bonita, mata logo uma malha de um lado e outra do outro, ao mesmo tempo, não é? As 2 malhas que precisamos de matar ficam logo diminuídas de uma vez. Ora, cá temos, portanto, como veem, estão a ver a linha de mates aqui certinha? Olhem aqui. Está direitinha. Porquê? Porque sempre que eu faço este tipo de mate, esta malha tem sempre que passar juntamente com esta, para a minha agulha direita. E depois teço esta e, no final, a cavalito, ou a cavalo, estas 2 malhas sobre aquela que teci. Este é o nosso mate duplo com malha centrada. Mas podemos ter um mate duplo com espiguilha, ou seja, aquele em que esta linha de mate, em vez de ficar assim, certinha com um V perfeito, parece com uns cortes ao longo dessa linha. A linha fica mesmo na vertical, mas tem uns cortes ao longo dessa linha, como se fosse um mate simples. Para fazer esse tipo de diminuição, nós vamos tecer em meia, até uma malha antes, portanto, até esta malha. Já cá estamos.
até uma malha antes. Agora, para fazer o mate com espiguilha, o mate duplo com espiguilha, vou retirar esta malha em meia sem tecer para a agulha direita. Vou tecer estas duas malhas juntas em meia. E a malha que eu passei sem tecer vou acavalar sobre as malhas tecidas. E vou continuar até ao final da minha carreira em meia. No caso desta amostra, claro, como já disse, se estiverem a fazer isto conjugado com um ponto de fantasia, terão de respeitar esse ponto de fantasia. Agora vou fazer o avesso para se tornar mais visível. Estão a ver? Continuo a ter a minha linha de mates alinhada e já vos explico como fazer isso. Continua a ser esta malha a minha malha central. Mas em vez do meu V estar alinhado na vertical, faz ali um cortezinho. Eu vou repetir. Ora, para nós conseguirmos alinhar este mate, vamos fazer na mesma o mesmo raciocínio. O mate duplo envolve sempre 3 malhas, ou seja, a malha central, que é aquela que está na linha do mate, a malha antes e a malha depois. Para fazer o mate duplo com espiguilha, que é este que estamos agora a fazer, eu vou tecer até uma malha antes da malha central. Esta malha é retirada em meia sem tecer. Estas duas são tecidas em meia juntas. E depois esta acavala essas duas malhas. E é exatamente por causa desta malha acavalar aquelas que faz este efeito. Enquanto que no mate centrado, no mate duplo centrado, esta malha, a malha da linha de mate, era aquela que passava juntamente com a malha antes para a agulha direita. Neste caso, do mate duplo com espiguilha, a malha central, a malha da linha de mate, é aquela que vai ser tecida juntamente com a próxima malha em meia. Ok? Portanto, eu vou repetir. Para exemplificar mais uma vez, vamos tecer em meia até uma malha antes da malha central. Ora, a malha central é esta, me faltam 2 malhas. Cá estamos. Agora, a malha antes eu vou retirá-la em meia sem tecer. Vou tecer as 2 malhas seguintes em meia, juntas. E a malha que eu não teci, vou passar sobre elas, sobre as malhas que eu teci juntas, em meia. Termino a minha carreira. Faço muito rapidamente o lado do avesso e pronto. Estão a ver? Temos aqui o mate central, ou centrado, e temos o mate da espiguilha. Sendo certo que a minha malha da linha de mate é sempre esta, onde eu tenho aqui a minha unha, porque corresponde a esta linha. Agora vou ensinar-vos a fazer um mate centrado com a inclinação à esquerda. Ou seja, em vez de eu ter esta linha assim certinha de mate na vertical, ela vai assumir a linha com a inclinação à esquerda. Agora vou então explicar como fazer a diminuição dupla, ou mate duplo, com inclinação à esquerda. Ora bem, nós temos na mesma as 3 malhas centrais. Só que esta segunda malha, ou seja, aquela que define a linha de mate, vai passar a ser a primeira malha que terá de ser retirada da agulha. O que significa que de cada vez que eu for fazer este mate, eu vou ter que tecer até à malha central. Até aqui tem sido até à malha antes, mas agora esta malha vai ser tecida também em meia. Portanto, vou exemplificar como fazer o mate duplo com inclinação à esquerda. Portanto, tecemos até à malha central e não até uma malha antes. Portanto,
até à malha central, tecemos em meia. A malha central está aqui, portanto teço aqui, malha central. Agora vou retirar a primeira malha da agulha, que é a malha central, em meia sem tecer. Retiro a segunda em meia sem tecer. Teço a terceira e acavalo estas duas malhas não tecidas sobre a que eu teci e continuo a tecer em meia. O lado do avesso é feito todo em liga. Como vocês devem ter certamente reparado, este mate duplo com inclinação à esquerda é muito semelhante ao mate duplo centrado, com a diferença na posição da malha central e pelo facto que no mate duplo centrado nós retiramos as duas malhas ao mesmo tempo e aqui passamos-la uma de cada vez. Cá está, estão a ver? Tenho aqui a minha linha que ele já está a inclinar para a direita, para a esquerda, desculpem. Portanto, vou novamente tecer, para respeitar aquela linha, vou novamente tecer até à malha da linha de mates, que é esta. Portanto, cada vez que eu faço isto, eu ando uma malha para a esquerda. Passo uma malha, passo outra, teço a malha seguinte em meia e acavalo as duas malhas não tecidas juntas e ao mesmo tempo sobre a malha tecida. Só fazer o avesso para ser mais fácil de visualizar o efeito deste mate duplo. E cá temos, estão a ver? Enquanto este mate está certinho, este vai começando a inclinar à esquerda. Agora vou ensinar-vos a fazer com a inclinação à direita. E vamos voltar novamente a praticar estas três malhas, está bem? As três malhas centrais, que agora estão ali, mas nós vamos incliná-las para a direita. Fazer o mate duplo com inclinação à direita é tão simples como tecer três malhas juntas em meia. Ou seja, significa que eu vou tecer tudo em meia até uma malha antes da malha central. A única exceção a esta regra é o mate duplo com inclinação à esquerda, que é até à malha central. Todos os outros é até uma malha antes. Cá tenho as três malhas. Vou apanhá-las juntas em meia e tecê-las juntas em meia. E continuo a tecer em meia. Agora vou fazer a parte do avesso toda em liga para repetir mais uma vez como fazer este mate. Cá temos então, como veem, o nosso primeiro mate com inclinação à direita. Agora, para conseguirmos manter sempre este efeito, à semelhança do que aconteceu aqui, as nossas malhas, as três malhas centrais, não é, que respeitam ao mate duplo, são estas. Como eu quero que esta linha se mantenha, significa que, da mesma forma que eu quando fiz o mate duplo com inclinação à esquerda, andei sempre uma malha para a esquerda, eu agora vou ter que atrasar uma malha para a direita. Ou seja, em vez de tecer tudo em meia até uma malha antes, eu vou ter que tecer até aqui. De forma a que esta malha, que define a linha de mate, passe a ser a última malha que eu vou apanhar junta. Ora, explicando e fazendo, que torna-se tudo mais simples, eu vou fazer até uma malha antes das malhas centrais. Portanto, as malhas centrais são estas três, eu tenho uma malha antes. E vou apanhar estas três malhas juntas, de forma a que a malha que determina a minha linha de mate seja a última malha. Portanto, vou fazer isto. Isto para o mate me fazer uma linha certa. Ok? Cá
vamos. E pronto, como veem, da mesma forma que eu tenho aqui o mate centrado e aqui centrado com a espiguilha, eu aqui tenho o mate centrado, mas com inclinação à esquerda e aqui com inclinação à direita. Espero que tenham gostado. Até breve. Bons tricôs, boas inspirações. Obrigada.